mediúnica. Hoje nós temos um nome científico que é mediunidade, e elas cuidavam disso como verdadeiras deusas. Elas perdem esse posto de pitonisas, elas perdem o posto, é muito bonito, 635 anos antes da era cristã, Safo foi uma poetisa maravilhosa na Grécia Antiga e que falava do quanto a mulher tinha essa capacidade do amor, da resolução, do estar em... E olha, foi retirado. Agora nós não vamos ficar aqui realmente negociando o porquê de retirar. É só para nós compreendermos a importância que ao longo do tempo ela é tirada, colocada, porque na verdade nós não queríamos ainda uma dialética, nós queríamos uma monolética. Ou é homem ou é mulher, ou é importante ou não é, ou é inteligente ou é burro, ou é preto ou é branco, ou é magro ou é gordo, ou é alto ou é baixo, tudo nosso ou é, ou. Isso é muito pequeno. Hoje aqui, cheia de vontade, eu posso dizer, não precisa disso. Somos um em cada um. Eu, Graziela, tenho invólucro de Graziela e tenho dentro de mim uma Graziela homem. Graças a Deus, porque aí eu respeito mais ainda o homem que há em mim e o homem que está ali. Ainda bem que esse homem daqui nasceu um homem e guarda dentro dele uma mulher que faz com que ele respeite uma mulher dentro dele, uma mulher esposa dele e uma mulher que está aqui. Essa é a questão. Então, para dizer algo sobre Madalena, eu não vou contar uma história. Olha, dizem que Madalena saiu então depois, que pode ser que alguns digam que ela tenha sido até esposa de Jesus. Ó, cruz credo, que blasfêmia! Não, é preciso fazer reflexões ao invés de dizer que isso é uma blasfêmia. Nós já passamos desse tempo de blasfêmia. São reflexões. Eu não vou contar uma imensa história somente sobre isso. Eu gostaria de dizer de uma reflexão dos dois, nesse outro sentido. Por quê? Porque Madalena veio como mulher discípula, aí Madalena veio e trouxe, junto com Jesus, o sagrado masculino e feminino. Não deve ter sido uma coincidência, mas os dois usavam manto vermelho. Ele não usava manto azul, até porque manto azul ficou para Maria, mãe de Jesus. Eu penso que nós temos que fazer muitas reflexões. Jesus era extremamente feminino nesse sentido, de valorizar o feminino, embora estivesse num invólucro masculino. Essa é a grande beleza de nós podermos fazer uma reflexão e compreendermos. Então, ela vem em todos os papéis. Aí, eu poderia contar uma parte da história. Quer ver uma história bonita, que é real. Então ela saiu, segundo consta, lá do deserto, depois que vários acontecimentos finalizaram por ali e que talvez ela não pudesse fazer outras coisas ou que ela pensasse fazer ou que ela tivesse realmente que ir para uma nova missão. Fato é que estar naquela região depois da morte de Jesus era também morte. Vários foram peregrinar e levar a boa nova. Então nós temos um caminho lindo que foi feito por Tiago, que é o caminho dos campos estrelares, que até hoje é chamado de como é que é? São Tiago de Compostela. Nada mais significa que caminho das estrelas, caminhos estrelares, trazendo a boa nova, além dos após de Jesus, os apóstolos que fizeram caminhadas levando a boa nova. Sim, mas e Madalena? Para onde ela foi depois disso? Algo ela teria que fazer. Ela foi discípula como vários outros foram. Então é como Bartolomeu, então como Marcos, ela faria algo. E ela fez uma caminhada. Consta que a caminhada dela tenha sido até a França, um lugar mais ocidentalizado, digamos assim, e que não estivesse, naquele momento, em meio a toda uma confusão oriental, porque a gente estava lá no Oriente. E ali ela montou um
grupo que seria conhecido por nós com o nome de cátaros. Os albigenes, albi, branco, de espírito branco, espírito elevado. E por causa disso, através do movimento do catarismo, que nada mais era que a revivência do cristianismo primitivo, do cristianismo puro. Essa era a intenção. Cada um trouxe de uma maneira a boa nova. E ali, na França, na região do Languedoc, foi trazido o catarismo, com essa intenção, que os que se discipulassem ali, através da doutrina de Jesus, não a doutrina de uma igreja, mas a doutrina de um grande mestre, que veio falar de fraternidade, e que aqueles que ali congregassem juntos, também disseminassem o amor, esse amor albigene, esse amor simples, puro, branco, cristalino. E assim o catarismo seguiu por muitos, mas muitos e muitos anos. Foram centenas de anos ali, inúmeros. E aí nós temos vários que receberam influência em volta, vários movimentos, todos em torno da fraternidade, todos em torno de acolher as pessoas, dizer do amor, da boa nova e dizer de um futuro que, embora o presente fosse na terra, o futuro era do Espírito. Todos eles disseram disso. Mas por que falar exatamente dos cátaros? Porque ela esteve ali para fundamentar o movimento dos cátaros. E ela, então, era uma cátara a partir dali. Mas, no sentido da palavra, mais do que isso, ela era uma grande seguidora de Jesus. E esses todos que fizeram um grande movimento, que era o reforço da Boa Nova, seriam condenados mais tarde na Inquisição. Bem mais tarde, mas seriam condenados. E como foram condenadas as mulheres? Já que nós estamos esperando para falar. Além da fogueira, elas eram as malditas bruxas. Vamos voltar. Então, por que de Santa Madalena vira adúltera, prostituta, qualquer uma, maldita, feiticeira? Quando nós falamos Madalena, muitas vezes nós dizemos assim: ah, Madalena arrependida. Do quê? Exatamente. É uma figura que um concílio papal, esqueçam de Jesus. Jesus não tem nada a ver com o que a igreja resolveu fazer. Porque o problema da igreja era político, era com o Estado. Era outra coisa. Jesus não veio fundar uma igreja, seja ela o nome que a gente quiser lembrar aqui, que não é o caso, porque a gente não está fazendo uma briga, mas é uma grande reflexão. Ele veio trazer um legado de amor, um legado de fraternidade, um legado em que coubessem homens e mulheres com homens e mulheres dentro de si e junto consigo. Olha que lindo como é diferente. Não eu mulher e a Bruna mulher, mas eu mulher e homem, a Bruna mulher e homem, nós duas e outros homens. Olha que lindo, que tem em si homens e mulheres. Então ali, em meio ao movimento dos cátaros, logo após na Idade Média, eles vão ser queimados. Foi a maior fogueira que o mundo assistiu. Conta Dr. Hermínio de Miranda que o fogo era tão intenso, porque eram tantas pessoas ao mesmo tempo sendo queimadas, que parecia um eclipse, como se o sol tivesse nascido na hora da noite. E olha, nós nos espantamos quando estudamos, mas lembrem-se, nós estávamos lá, ou como os que se queimavam, ou como os que queimavam, normalmente como os que ateavam o fogo. Não sejamos modestos às avessas. Eu tenho certeza que eu estava tateando fogo alguém, né? Mas enfim, não tem... Ok, o mundo dá a reencarnação. O universo no qual nós aprendemos hoje a viver é um universo que nós já sabemos que é possível reencarnar. Mas não vou esperar a próxima encarnação. Eu quero amar hoje, eu quero ouvir o recado que o Alexandre falou
colocou lá, como a Bruna fez o estudo no início, e deu, olha, vamos mentalizar, é fé, tem que ser positivo, tem que ter uma boa ação. Eu quero lembrar disso agora, não vou esperar a próxima, não. Não há mais tempo. É preciso assumir esse amor masculino e feminino hoje. Assumir a sombra e a luz hoje. Então, em meio a tudo isso, Maria Madalena sai do papel dela de mulher e vira uma reles prostituta por uma necessidade estatal da igreja. Basta ler, tem que estudar todos os concílios, cada intervenção que cada concílio fez, para ver a hora em que a figura dela começa a ser depreciada. Então nós precisamos ter essa condição de entendimento, para entender que hierarquia que se pretende pregar a partir daí. Então são movimentos de compreensão. Então essa mesma Madalena que deixou todo um legado ali onde ela estava com Jesus, porque ela ali construiu em meio aos outros discípulos, ela discutia com eles. Eles falavam coisas juntos e ela acompanhava todos eles. A condição dela não era pior do que a deles, ela era um deles. Um dos 12. Nem era a única, né? Nem era a única. Nós é porque nos lembramos dela ainda com muito esforço como uma, porque nem ela era a única. Eles conversavam. Nós precisamos estudar muito Jesus no Lar. O Neio Lúcio tem passagens maravilhosas na psicografia do Chico, contando a quantidade de mulheres que estavam ali na discussão do culto no lar, dando opinião, ora perguntando, ora não entendendo, ora querendo compreender. Pessoas, mulheres do invólucro feminino que acompanharam e falaram, opinaram ali. E de repente elas são derrubadas todas da mesa e a mesa passou a ser uma mesa só masculina. E aí o melhor jeito de banir uma figura é depreciá-la. E olha, depreciação para a mulher não há melhor que chamá-la de prostituta. Essa é ótima para acabar. Acaba com a reputação em segundos. Não vou discutir a questão masculina, porque nós poderemos falar uma outra expressão horrível, assim, alcoólatra, né? É fácil, a língua, numa rapidez, ela queima pior que uma peste incendiada. E a figura dela se foi. É preciso estudar por várias necessidades de um estatuto que se chamava de religioso, porque de religioso não havia nada, porque religião é religare, é se religar a Deus. Um estatuto que era um estatuto exclusivamente humano. Então de santa ela vai a não santa e inclusive infernal. E como se ainda em situação de prostituta não fosse uma pessoa. Vejam bem. Até os homens chamados filhos de prostitutas são explicados, né? São depreciados. Olha como é interessante, como foi uma decisão tomada. E aí hoje nós podemos pensar em uma outra história. Uma história que tem o sagrado e o profano se reconhecendo um ao outro. As minhas dificuldades e aquilo que já não é mais dificuldade em mim, que é um talento, se reconhecendo um ao outro. E aí a grande proposta que eu percebo é que Madalena nos traz nesse sentido. Que nós tenhamos essa força masculina, mas tenhamos também essa força feminina. Um abraço entre energias que são sagradas. Eu preciso do dia e da noite, porque a noite traz em si as próximas horas que despertarão em dia. E o dia traz consigo as próximas horas que me farão dormir na noite. Quem disse que o dia não tem a noite ou que a noite não tem o dia? Quem disse que o monstro não tem em si também a bela? Porque não é a bela e a fera ou é a bela ou a fera? É a bela e a fera. É o escuro e o claro, o dia e a noite, o homem e a mulher. Então, o nosso resgate pode ser um resgate muito bonito,
bonito mesmo. A partir dessa compreensão de que esse manto vermelho nada mais é que uma imensidão de bênçãos dentro de nós mesmos, um resgate conosco, de uma figura que foi perdida. E não somente na figura de Madalena, mas nessa figura interna nossa. Porque trazer Madalena, somente dizer, mas que lindo, ela foi a querida, Jesus a abraçava e beijava carinhosamente, ouvia seus conselhos como ouvia os conselhos de muitos. Mentira, Jesus não ouvia conselho, ele era perfeito. Mas porque ele era perfeito mesmo é que ele ouvia. Porque nós imperfeitos é que somos surdos. Percebem? Jesus ouvia sim. Claro que ele ouvia. Ele ouvia porque ele era perfeito. Porque se ele não fosse perfeito, estava surdo, cego, mudo e manco. Que nem muitos de nós. A maioria todos. Mas não fiquem tristes. Dizer das mazelas significa, inclusive, conscientizar-se delas. Aí depois dizer delas e conscientizar-se delas, também diz um pouco de aceitá-las. E aí dizer, conscientizar e aceitar é modificar. Graça, Oi. além da questão da síntese que você colocou, que no Evangelho fala que macho e fêmea dos seres, que Deus criou como não separa, né? Assim, mas outro negócio que você está falando aí que faz lembrar é a questão do Evangelho apócrifo de Madalena, né? Que dizem que ele foi apagado também por conta daquilo que incomodava muito na época, que era o autoconhecimento. E isso era uma afronta ao poder. Isso. Então, ótimo. Muito bem lembrado. Então, me adiantou 2 minutos. Muito bom. Eu gosto dessa sintonia, né? Olha só. Por que retirar a Madalena? Como vários outros, né? Bartolomeu também foi retirado. Por quê? Porque era exatamente a conscientização. Era esse olhar para dentro. Essa capacidade que ela é exclusiva do homem. Porque o animal tem inteligência. Hoje nós conseguimos na ciência falar diferente do animal. O animal ele tem a racionalidade, inclusive ele tem em alguns aspectos. O que ele não tem é essa reflexão de olhar para fora e trazer para dentro. E aí eu li ontem um artigo muito interessante que depois eu vou mandar para a Lena e ela mandar para vocês, dizendo que é mais do que isso. O que torna o homem diferente do animal é mais ainda do que essa reflexão do externo para o interno. E aí depois pensar e devolver. É mais. É o homem, ao longo da sua evolução, da evolução mesmo, no sentido genético, no sentido só científico, nem espiritual, o homem alcançar aquilo que o animal ainda não alcança, que é a arte. Eu achei lindo. Eu fiquei espetacularizada. Falei, mas isso é uma tese para o meu doutorado. Mas isso é um grande artigo, de tanto que eu concordo. E é isso, o que fez com que Madalena fosse apagada, enterrada, não lida, não estudada como vários outros evangelhos foram, é porque ela chamava para essa reflexão, que tinha um conhecimento extremamente, especificamente interno. Então ela não seria lida. Realmente foi destruída. Então, quando vocês estudarem mais concretamente, vocês verão que hoje já foram descobertos através de escavações, parte de leituras e escritas que ela teve, assim como Bartolomeu teve, mostrando que eles tinham um olhar que era tão do homem, do autoconhecimento, que era tão gnóstico, e o que a gente hoje chama também de tão holístico do homem integral, que não seria possível, abalaria um sistema hierárquico de poder. E aí é melhor que não se leia. Sabe então por que um país bom de dirigir é um país ignorante? Por isso. É só nós trazermos para as nossas vivências mesmo do dia a dia, que as respostas estão aí. Não saber de si
é muito melhor, porque não sabendo de mim, eu vou onde der atacada, a ovelha vai. Ela não vai fazer a reflexão para dentro e entregar de volta a reflexão. Por isso, tantas vezes foi jogada para trás e inclusive destruída, e o único jeito de fazer com que ninguém quisesse inclusive saber dela era dar a ela esse título, por exemplo, de prostituta. Era fácil. Assim, isso daí não vale a pena ler, não, porque está falando de uma qualquer. E inclusive, repito, como se uma qualquer não fosse alguém dentro do seu qualquer. Que aí é o que me perturba mais ainda, me deixa mais enlouquecida. Bom, para finalizar... É possível, Graça? Não, só a minha pequena contribuição. Não, ficar mais enlouquecido. Não, mas não, basta, né? Basta. Bom, para finalizar a minha pequena contribuição, já que o nosso horário cronométrico está finalizando e é preciso que desde que o plano espiritual esteja nas suas tarefas, eu vou ler um poema que embora ele seja um tanto quanto pesado, ele é belíssimo no seguinte aspecto. Um dos caminhos que Madalena teve ao longo ainda da encarnação dela como Maria Madalena foi limpar os imundos. Não sei se todos vocês sabem, mas os imundos eram os leprosos. Eles eram jogados em vales chamados de vales dos imundos. Isso é fácil, nós encontramos no Evangelho todas as citações sobre isso. E uma vez ali colocados, às vezes loucos misturados com esses que eram chamados de imundos, por ali ficavam ou loucos, imundos, exterminados, auto-exterminados, mas principalmente abandonados. E a figura dela foi de uma lisura tão grande que um dos lugares a que ela se dedicou ainda durante um tempo foi na limpeza desses imundos. Foi em estar com eles, em ajudá-los no que fosse possível ajudar. Graças a Deus. Assim como hoje nós temos a possibilidade de visitar vários lugares que eram chamados antigamente de leprosários, depois sanatórios, e hoje, enfim, já não há mais nada disso. Nós estamos num outro tempo em que há todo um tratamento e a hanseníase ela é enxergada de uma outra maneira. E eu sou uma pessoa muito privilegiada de ter tido uma família que me levou desde os 7 anos de idade para visitar esse vale de imundos, e ali eu aprendi que não havia nenhuma diferença. E então, desde os 7 anos, eu tenho 42, é muito tempo. Eu nunca fiquei um ano sem estar ali com eles. Então, eu gostaria de ler um poema para que nós pensássemos não na lepra física, mas nós pensássemos na lepra do nosso espírito. Como quantas vezes Madalena tem podido estar conosco para limpar a nossa lepra espiritual e fazer com que nós sejamos, aos poucos, pessoas limpas nesse sentido. Então, desse livro Antologia dos Imortais, que foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, um poema de Virgílio Quadrilho, que se chama Musa Inspiradora. Abençoada sejas, lepra santa, que me deste o caminho belo e puro. Há tanta paz, há tanta bênção, tanta que choro de alegria ante do meu futuro. Se contigo eu marchei trazendo a manta de ulceração e de sombra em trilho escuro, meu coração agora se levanta, qual flor desabrochada no monturo. Ó lepra amiga, musa inspiradora, onde iria minha alma se não fora o teu gládio de dor que nos consterna? Deus te abençoe a mão triste e cansada, com que abriste as portas da alvorada para as visões da luz na vida eterna. Que nós sejamos abençoados nessa noite, como desde o início dos nossos propósitos, quando abrirmos os nossos corações. E que saibamos amar todos os dias de nossas dores, porque os mantos celestiais têm sido agraciosamente
derrubados, derramados, instalados em nós, para que nós possamos passar por todas essas dores e realmente curar os nossos espíritos das chagas que ainda nos doem. Então, que nós possamos receber tudo isso e principalmente possamos agradecer. Eu aqui agradeço mais uma vez a oportunidade, a lindeza de ter estado aqui e ter lembrado um pouco com vocês. Eu não falo daquilo que sei, ao contrário, eu falo daquilo que sinto, porque o que eu sei é muito pouco, então tem que dizer daquilo que o Espírito pode já falar pelo sentimento, pelo coração. Então, que Jesus abençoe, junto com a Madalena, sua querida companheira, a todos aqui no retorno e aqueles que estiverem no entorno de todos vocês. Muito grata e que Deus pague a todos pela noite de hoje.